As telas são parte disso, as telas contam sobre conteúdo. A mídia em loja, ela precisa ser feita em forma de plataforma. Essa não é uma agenda trivial e ela pressupõe alguns requisitos estruturantes fundamentais. Eduardo Terra é fundador da BTR Retail, cofundador da BTR Varese e membro de diversos conselhos de administração. Presidiu a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo nos últimos 10 anos. É sócio da High Partners. Além disso, organizou mais de 50 missões técnicas internacionais de varejo e é autor de diversos livros. Alberto Serrentino é fundador da Varese Retail e cofundador da BTR Varese, membro de conselhos de administração e comitês de diversas empresas. É autor, palestrante internacional, foi apontado como Top Retail Expert pela Rethink Retail e nomeado na lista Global Retail Voices pela NRF. Marcelo Pimentel é CEO do GPA desde 2022. Antes, atuou como CEO das lojas Marisa, onde já havia sido diretor de operações de varejo. Também atuou nas drogarias Pacheco e no grupo Walmart. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast BTR Varese 10+10. Queria muito agradecer vocês que têm nos acompanhado nos nossos canais, aqui no YouTube e no Spotify, nos nossos canais de cortes, nas redes sociais, onde a gente tem mostrado os bastidores e os cortes dos 10+10. Agradecer muito os nossos patrocinadores, Vtex, AWS e Porto Bank. Não deixem de se inscrever nos nossos canais e nas redes sociais. Queria agradecer meu sócio, Alberto, está conosco aqui em mais um episódio com mais um grande convidado. Vocês já conheceram na nossa vinheta. E é isso, Alberto. Mais uma grande conversa aqui hoje. Prazer grande, tema super relevante, emergente, novo, ainda em maturação. Então, saudando aqui nossa audiência, continue nos prestigiando. A gente está vendo um resultado muito positivo e recebendo muitos feedbacks, e essa era a ideia, né? Poder dividir, compartilhar e trazer gente que pode agregar nessa visão estratégica do varejo para ajudar o varejo brasileiro a se desenvolver. Então, cumprimentando aqui meu amigo, parceiro, prazer enorme, Marcelo Pimentel, ter você aqui conosco hoje. Prazer, Alberto, Edu, um prazer enorme poder estar aqui com vocês e prazer também poder compartilhar essa conversa com todo esse público que está aqui falando de negócio. Obrigado pelo convite. Muito bom, muito bom. Então, Marcelo, você está aí executando com incrível competência uma agenda complexa, né? Que era poder fazer aí um resgate, uma virada de um novo GPA que virou uma nova companhia, né? Depois do desmembramento de vários ativos. Então, para as pessoas poderem entender um pouco aonde está a companhia hoje, fala rapidamente o que é hoje o negócio GPA, os principais números e o que vocês estão focando como arquitetura de negócio. Olha, a gente está chegando no final do primeiro triênio estratégico da companhia, que foi exatamente de trazer o Pão de Açúcar de volta para o seu DNA. Hoje, a companhia é uma companhia de supermercados, lojas de proximidade e o canal digital. Nós temos duas frentes muito específicas. A grande fortaleza do negócio está no supermercado premium, são mais de 70% do negócio, e também temos o mercado extra e o mini mercado e o clubeextra.com, que trata e cuida também de um público mais mainstream. Nós temos trabalhado muito forte em duas frentes, uma da reconexão da operação, da experiência do cliente, e, por outro lado, também temos um trabalho que vamos fazendo de estruturação financeira da companhia. Então, nesses últimos 3 anos, nós realmente temos crescido o market share, principalmente em São Paulo, onde é o core do negócio, é o nosso quintal. NPS, a gente investiu muito nessa experiência, então saímos ali de 42 de NPS para agora está em 82. 82 consistente e em todas as bandeiras, o que é muito importante. Na área digital, somos a liderança do varejo alimentar brasileiro digital e através dos movimentos que nós fizemos, fechar a James, fechar a CD e trazer essa
operação 100% para a loja, hoje nós saímos de 8% de penetração para 13% de penetração e o mais importante, com margem, né? Esse era um negócio que era muito deficitário. Hoje a gente está aí chegando muito próximo de duplo dígito de margem EBITDA dessa operação. Então, realmente mudou completamente esse cenário e, principal aqui, a gente começou a ter a oportunidade de vender perecíveis online. Hoje, muito rapidamente, 35% de toda a venda nossa é de perecíveis. Então, isso mudou o jogo. E eu acho que grande parte dessa transformação também veio daquele momento que estava tendo muito foco em atacarejo e uma visão de um mercado que realmente assumiu um protagonismo enorme no mercado alimentar, e a gente viu uma oportunidade contrária. A gente viu uma oportunidade de usar a marca Pão de Açúcar, a visão premium, para avançar nos mercadinhos de bairros, na proximidade, e entrar nos principais bairros de São Paulo, onde você tem uma verticalização muito alta, apartamentos pequenos, onde as pessoas não têm o espaço para guardar volume de alimento, elas fazem com frequência, e desde então já são mais de 130 lojas abertas. A gente vai continuar acelerando, porque não só, à medida que a gente fez o modelinho e funcionou a receita do bolo aqui, agora a gente tem muito mais segurança para continuar abrindo. Na questão de rentabilidade, foi uma transformação abissal, né? Eu lembro que no início a gente estava com 10,8 vezes endividamento de EBITDA. Alavancagem. Mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes. E agora, no último trimestre de 24, a gente postou 2,8 vezes a alavancagem. Que então, já é um patamar de saúde. É um patamar de saúde. Não é onde a gente quer, a gente ainda não chegou no nosso objetivo, mas certamente é uma outra empresa que a gente está trabalhando. E o bom desse processo foi, à medida que essa empresa foi se reconectando com o cliente, foi se reconectando com a indústria, a nossa parceria com a indústria mudou completamente. Então, nós voltamos a ser o local de lançamento de produtos. Só esse ano já foram mais de 250 produtos lançados no Pão de Açúcar, com exclusividade, com segregação de tempo específico no pão. E isso foi muito importante para a gente. E, por último, o sexto pilar que nós temos é o pilar cultural, né? Porque eu falo que é o sexto pilar, mas, na verdade, é o mais importante de todos, porque sem ele não estaríamos aqui. Porque isso passou de uma visão de um grupo de pessoas que acreditaram, se comprometeram a propagar isso para os seus times. E, através desse engajamento, nós fomos mudando. A gente tem a sigla GPA, que é o tipo de colaborador que a gente quer, que é gente boa e feliz, ou seja, gente capacitada, capaz e feliz naquilo que estão fazendo, com muito protagonismo para cuidar e colocar o cliente no centro, apaixonada pelo cliente, e é isso que a gente tem feito desde então. Então, eu vejo um GPA pronto para o futuro, com muito otimismo, com muito avanço e, principalmente, com uma reconexão com o cliente. Nossos números de clientes voltam a crescer muito significativamente e o nosso número de clientes premium já cresce em duplo dígito, que é muito relevante exatamente para a proposta de valor do pão. Muito bom. Nós vamos falar um pouquinho de futuro, mas você tocou no número que eu queria explicar um pouquinho mais para a audiência, que acho que é interessante. Você falou do digital, né? que é um número que impressiona, 13% de penetração. 13%. E num movimento que acho que é importante, vocês, num passado não tão distante, faziam o e-commerce, o digital, muito usando centros de distribuição, tinham o James, e o movimento hoje é um movimento do que a gente chama de omnicanalidade, onde a base de tudo são as lojas, o que provavelmente foi a grande alavanca para os perecíveis também, né? Fala um pouquinho de quando foi esse movimento e de como as lojas alavancaram isso, antes da gente falar do futuro. Então, eu agradeço muito ao time, toda vez que a gente fala de digital, porque o time teve que ter coragem para fazer movimentos muito fortes. O primeiro foi o James. A companhia tinha investido muito na compra do James, mas no final, o James a gente entrou numa... James era uma startup que o GPA comprou no passado. Isso, milha, e a ambição de ser o cara da última milha. Isso. E, na verdade, não é o nosso core e a gente não tinha o dinheiro para investir, para torná-lo. Então, ele ficou obsoleto com relação à proposta que foi criada.
Mas o James tinha uma coisa, o motor por trás era muito bom. Então, quando a gente fechou o James, nós fechamos o James, mas embarcamos o motor de última milha no nosso app. E aí começamos a melhorar a experiência do app. Mas um dia, um fatídico dia, eu me encontrei com um motorista nosso, um entregador nosso, que me falou o seguinte: Pimentel, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acabei de voltar de uma entrega, ele saiu da Anhanguera, que era o nosso CD de e-commerce, para entregar uma caixa de sucrilhos em Santos. Falei, não, tu tá falando sério? Cara, eu saí daqui para entregar uma caixa de sucrilhos. Falei, isso não tá certo. Era melhor ter mandado um fornecimento de sucrilhos para esse cliente, né? Dá o sucrilho, dá o dinheiro para o cliente comprar os sucrilhos lá em Santos, em algum lugar. Então, aquilo começou a provocar a gente e assim, não faz sentido. De novo, a companhia estava no processo também de desalavancagem. A gente precisava liberar caixa. Então, esse movimento nos ajudou em uma série de coisas. Primeiro, do engajamento da loja, botar esse produto para perto da loja. E o movimento que isso fez foi absolutamente fantástico, porque a gente tinha a loja deficitária, que à medida que ela absorveu o e-commerce, ela teve uma oportunidade de crescer e viabilizar. Olha só. Segundo, é que eu consegui vender perecíveis. De repente, nós temos a oportunidade de vender açougue, FLV, e tem muitas coisas acontecendo que não tínhamos quando a gente tinha um CD, até porque o estoque era muito limitado no CD. Terceiro ponto foi, a gente ficou muito mais próximo do cliente, portanto, o meu custo logístico diminuiu dramaticamente, né? E a gente conseguiu viabilizar isso para o cliente. Hoje quem entrega é a loja de Santos. Hoje quem entrega é a loja de Santos. E para mim o ideal ainda é se esse cliente vier buscar no Clique Retira em Santos. Não, e a gente... E assim, é super importante esse ponto mesmo. Assim, eu sou testemunha próxima dessa agenda. Eu tenho o privilégio de estar com vocês no Comitê de Inovação e Clientes, mas a gente tratou disso em 2 temas aqui do 10+10, quando nós falamos de omnicanalidade e de loja hub. E quando a gente endereçou exatamente essa questão de o quanto a loja pode ser um ativo estratégico numa agenda de crescimento digital sustentável. Eu acho que o testemunhar o GPA é talvez o mais ilustrativo disso, que é de um negócio que não gerava resultado para um negócio que em pouco tempo passou a gerar resultados, sendo líder de mercado e principalmente melhorando experiência e serviço para o cliente e agregando perecível, que é uma agenda dificílima de executar em vendas digitais. Então, e aqui é muito interessante, de 2 em 2 meses a gente leva toda a diretoria executiva para conversar com os times. E uma coisa que mudou a cultura da empresa, que geralmente pergunta sobre como é que você melhora minha experiência em loja, né, como colaborador, o que vocês vão fazer sobre escala on and off, o que você vai... A última reunião que a gente teve, os colaboradores, principalmente de loja, só perguntavam para o Rodrigo Poço, que é o nosso VP de Digital, tecnologia, e era assim, como é que eu posso vender mais na minha loja? Como é que eu posso ampliar? Como é que você me ajuda? Pelo e-commerce. Pelo e-commerce. Então, para mim, o melhor disso tudo foi a mudança cultural, que sempre tinha aquele dilema, né? Como é que a loja vai ver? Hoje a loja está empurrando o e-commerce, é isso que Mas você está dizendo. muito legal. Né? Os gerentes sabem, tem um dashboard diário deles, e uma das coisas que o e-commerce está nos ajudando muito, Alberto sabe disso, é a provocação com relação à ruptura. Porque quando eu começo a negar um produto para o cliente e esse produto sai da disponibilidade por qualquer motivo, sim, a loja já está indo lá ver se realmente, porque ele está perdendo venda. E isso ajuda o cliente da loja física. Vira um alarme de ruptura, né? O e-commerce vira um alarme de ruptura. E acho que tem um ponto também importante, né? Que a gente também falou bastante sobre isso, né? Começamos a sequência falando de centralidade no cliente, e vocês têm dados que comprovam isso, que o cliente omnicanal é um cliente mais fiel, mais lucrativo e de maior valor, certo? De um LTV maior, né? Isso que eu comentei com vocês, com a base de clientes premium aumentando, é exatamente esse cliente que a gente quer cada vez mais aumentar. Porque é um cliente com uma frequência muito maior, é um cliente com um LTV muito maior e é um cara muito mais rentável. Nesse contexto, o que a gente tem trabalhado, e aí entra mais para o campo da Macris, que é a nossa diretora de marketing,
a gente tem trabalhado a marca. Porque o que a gente quer é que o cliente seja o cliente pão de açúcar e ele entende que ele pode ter essa relação com o pão de açúcar no supermercado, na proximidade e nos canais digitais. Esse cliente, quando entende isso, é impressionante o quanto que é a estilingada de valor que esse cara vira. Muito bom. Aliás, um abraço para a Macris e Isso, para o Poço, abraço. mencionados Nossos aqui. amigos aí. Bom, você falou, você mencionou bem no ciclo temporal, esse triênio, né, de transformação, e parabéns pelos resultados incríveis, inquestionáveis. Mas vamos falar um pouquinho de futuro, né? Eu acho que olhando, a gente tem feito um exercício aí de 3 para 5 anos. Como é que vocês têm olhado aí agora para frente, né? Acho que muitas transformações foram feitas, mas como é que você enxerga aí o GPA nos próximos 3, 5 anos? Eu acho que nós acabamos de aprovar o nosso planejamento trianual futuro. Então, a gente está bem fresco com essa pauta. Tem um lado que é muito positivo, que não tem mudança 360 ou 180, a gente está consolidando e é importante que a gente consolide aquilo que a gente construiu até então. Então, o foco no pão de açúcar, a nossa visão é de que a gente realmente se torne o maior varejista premium do Brasil. Maior varejista premium do Brasil. Esse é o grande statement. Né? Esse é o statement. E com uma concentração muito forte na cidade, no estado de São Paulo. E como eu comentei aqui, esse statement ele se reflete não só no supermercado Pão de Açúcar, mas é fazer com que a ampliação e a gente se torne o maior varejo de proximidade do estado de São Paulo. A gente já tem um market share para lojas abaixo de 400 metros quadrados em São Paulo, um overshare enorme aqui. E a gente quer continuar ampliando, principalmente com a mudança do plano diretor de São Paulo, a quantidade de torres que estão sendo construídas. Tem as fachadas ativas. Fachada ativa. E a maioria, a gente fez um estudo nesse planejamento estratégico, 70% são apartamentos com menos de 50 metros quadrados. Ou seja, realmente o público que moram 1 ou 2 pessoas, a grande maioria desse público está morando mais próximo do trabalho, não tem carro, precisam caminhar. E aqui o minuto é imprescindível. Isso aqui eu posso falar, o pão francês é o item número 1 do minuto. Olha só, é o SKU. Porque ele está ali perto e ele traz frequência. A quantidade de clientes do minuto que vão pelo menos 2 vezes à loja é enorme. E aí, obviamente, quando a gente mudou a proposta de valor do minuto, não para ser uma loja de impulso, mas para ser uma loja de reposição, hoje nós temos uma base de clientes que não vão mais no supermercado. Ele consegue se resolver no minuto, porque no minuto nós temos todo o sortimento de um supermercado, obviamente, com um número de SKUs muito menores. Mas o cara consegue comprar desde a fruta ao açougue e certamente o pãozinho francês que cumpre um pouco a jornada do que foi até a padaria no passado. Exatamente. Né? Um bom pão francês, ele é o item de destino e aí cumpre, nessa jornada você acaba fazendo os itens de reposição. Eu sou, o time sabe, né? Eu sou obcecado pelo pão francês, porque um bom pão francês realmente traz o público. Ele determina a escolha da loja. Bem como um pão francês ruim, ele detrai. E por último, é a questão digital. Nós estamos entrando no canal e a gente vai falar sobre esse tema, mas a nossa visão é que a gente... Isso na agenda futura, né? A gente continue aumentando a nossa penetração, consolide ainda mais a nossa liderança no varejo alimentar, seja através dos canais internos do 1P, mas também com os nossos parceiros. O Yuni esteve aqui com vocês. A gente tem uma parceria enorme e a gente acredita, por exemplo, através do Mercado Livre, nós conseguimos chegar a estados do Brasil que nós não estamos presentes. Então, eu não mais preciso ter uma loja física. Olha quem tem o Marketplace, o Mercado Livre, por exemplo, é um agente de te levar... Eu estou no Sul, por exemplo. Eu estou em estados do Nordeste que eu não tenho loja, através de uma parceria como essa. Então, eu vejo como esse ecossistema que tira proveito de todas as oportunidades que o mercado oferece, tanto internamente, a gente tem essa obsessão de cada vez mais conhecer esse cliente, ter esses dados para que a gente, à medida que cria a agenda de retail media, possa tirar proveito disso,
mas sem alienar os parceiros que estão próximos de nós, porque eles têm um papel importante. E se eu não estiver lá, alguém vai estar. Então é melhor que seja eu. É a tese da omnicanalidade que nós discutimos aqui, inclusive, como algo muito relevante. Bom, então, já que você deu o gancho, vamos entrar no nosso tema do episódio de hoje, que é Retail Media. Então, para contextualizar, nosso entendimento sobre isso é que o varejo está criando uma nova linha de negócios e de receita potencial, monetizando ativos físicos, base de clientes e capacidade de interação com esses clientes. Então, Marcelo, a gente sabe que isso é uma agenda emergente, né? Nova no mundo. Retail Media nos Estados Unidos é dominado pela Amazon, que tem um volume desproporcional. No Brasil, o Mercado Livre, ainda numa agenda muito de ads, né? Então muito de publicidade digital dentro de plataformas e de fazer uma busca indexada e priorizada, mas dentro do varejo essa agenda é um pouco mais diversificada. Então, queria te perguntar um pouco sua visão. Como é que você vê o tema Retail Media? Aliás, foi o tema que nós levamos para a NRF em 2024, né? E você falou sobre isso. O GPA é pioneiro, o GPA é relevante, né, com o seu negócio de ads. Como é que você está vendo essa agenda entrando na agenda estratégica do varejo e como é que ela está se desenvolvendo na agenda do GPA? Aqui, Alberto, a gente começou no meio de 23 com um projeto e ali testando águas, tentando entender que negócio era esse. No tema de varejo, tem uma primeira preocupação a ser sanada, que era a questão de contratos comerciais que existem em varejo alimentar com as indústrias e como é que eu sei que não é o mesmo dinheiro migrando para canais distintos. Então a gente tomou uma decisão de que esse projeto não estaria no comercial, estaria no marketing. Quer separar o retail media de trade. Exatamente. Então o comercial manteve com seu orçamento de trade, tem que entregar trade, e aí a gente começou esse projeto. Para nossa surpresa, o que seria testes de águas, em 23, já foi um negócio que apareceu com uma receita de 40 milhões. E aí a gente olhou o seguinte, peraí, tem alguma coisa aqui que a gente tem que prestar atenção. E começamos em 24, e vamos mais do que dobrar essa receita em 24, olhando primeiramente para os ativos físicos de loja. Então, nós começamos a colocar TVs em loja, nós começamos a monetizar os equipamentos, carrinhos, outdoors e tudo que tinha em loja. Loja como mídia, né? Loja como mídia, que ainda não era um retail media, mas através dessa ideia, desse projeto, a gente viu uma oportunidade e aqui é uma receita quase que toda direto para o bottom line, um custo muito baixo. É a monetização de um ativo que está pago. Que está lá, está pago. Mas também nós compramos o Customer Data Platform no ano de 23 e começamos a brincar. Eu falo que tem eu falo muito com a Macris, eu preciso de mais exemplos, mas o primeiro exemplo que chamou a atenção era como é que eu uso os dados. Nós somos o maior programa de fidelidade do varejo brasileiro, são mais de 20 milhões na nossa base, 3 milhões de clientes ativos todo mês. Só que a gente usava muito pouco daquilo. E aí, o que eu conheço do comportamento de compra do meu cliente? Como é que eu uso isso? E o que foi acontecendo foi que a gente viu vários comportamentos que eu podia aprimorar os pontos de contato com esse cliente para falar daquilo que era relevante. E a gente começou, hoje, mais de 70%. Toda a comunicação com os nossos clientes passam pelo CDP. Depois a gente fez o teste, o bendito teste do café, que era entender o seguinte, a gente trouxe uma parceria com um dos nossos fornecedores de café em cápsula e falou o seguinte, vamos tentar alavancar seu produto? Você está fazendo um lançamento e a gente tem uma nova ferramenta que a gente quer testar. Como é que isso funciona? E aí foi quando a gente foi olhar para os dados e não mais para a categoria, para dizer o seguinte, qual é a correlação de outras categorias de clientes que compram café em cápsula ou potencialmente comprariam café em cápsula. E a gente chegou no comprador de churrasco. Olha, o cara que compra churrasco, que normalmente a gente empurra a mídia de cerveja, de carvão, desse clássico tipo de churrasco coisa, com carvão, né? Churrasco com cerveja.
A gente fez o teste com o café em cápsula para esse cara. E as vendas cresceram 700% desses fornecedores. Falou, de novo, tem um negócio aqui importante. E a gente começou a fazer exercícios como esse. Então, a gente está muito no início, mas com um objetivo. Aí, criamos a área estruturalmente. Temos hoje um time dedicado de 20 pessoas, dedicado a Retail Media, olhando Retail Media não só para os pontos físicos de contato que nós temos hoje, mas principalmente agora numa visão em que Retail Media vai ser o uso do dado de forma correta. Para nós, a minha visão é que o varejo é a ponte entre a indústria e o cliente final. E a gente tem que ser muito sábio com isso, para os dois lados. Para o cliente final, falar com o que é pertinente para ele de verdade, não gastar mídia ou perder a oportunidade de pontos de contato com temas irrelevantes para ele ou para ela. E para a indústria, a gente tem conseguido mostrar para eles que vários tiros de snipers são melhores do que um tiro de canhão. Exemplo, a cápsula. Exemplo, a cápsula. Muito impressionante. E aí, na nossa visão, a gente, desde as últimas 2, 3 NRFs, onde inclusive você teve uma delas junto com o Alberto, num painel falando de Retail Media, acho que a gente vem, talvez, entendendo essa agenda. Acho que você descreveu bem, né? Acho que isso começa numa agenda de Ad Plus, né? Que são os anúncios online, e depois isso desce para 2 ativos que são menos óbvios, né? E você falou de 2 deles, eu queria que você falasse com mais detalhes do de loja, né? Você falou, acho que tem a monetização da base de clientes, que acho que o teu exemplo usando o CDP, de fazer cruzamentos e campanhas, né? E aí a indústria começa a ver valor nos tiros de snipers, acho que você deu o exemplo perfeito. Então, o pessoal entender, quer dizer, a indústria tem um dinheiro de mídia que poderia ir para a TV, para redes sociais, ou poderia ir para um tiro de sniper numa campanha com o varejista para aumentar vendas, certo? Mas existe a mídia ponto de venda, tá? Que uma parte dela está numa agenda de trade marketing, né, impulsionando aquela venda, mas tem uma parte da loja, e acho que você definiu bem, que está lá no aumento dos digital signages, que são as telas, né, que podem estar desde o estacionamento até aquela na área da galeria, como é que isso cresceu de 2023, 2024? Eu queria que você falasse um pouco, isso está hoje numa plataforma, que acho que uma das coisas que as pessoas não entendem é você enche as lojas de tela, depois não tem um vendedor saindo vendendo, né? Isso é importante. É um né? negócio. A mídia em loja, ela precisa ser feita em forma de plataforma. Exatamente. Quer dizer, alguém depois vai comprar isso como se estivesse comprando uma mídia online, né? Fala um pouquinho de mídia loja, como é que... É exatamente isso, Edu. Nós temos um cardápio digital. Perfeito. E hoje nós já temos mais de 100 contratos com indústria, específico para Retail Media. E o interessante é isso. Então, o fornecedor entra na nossa plataforma e ele pode escolher os diferentes tipos de pacote que ele quer ativar, em qual lojas ele quer ativar, sobre qual produto ele quer ativar e de que forma ele quer ativar. Então, cada vez mais a gente está, desde o nascimento desse canal, digitalizando o processo. O segundo é fazer essa separação realmente de trade para Retail Media. E aí entra o tema desse novo varejo e desse varejo do futuro. A gente tem visto, e vocês mais do que ninguém sabem disso, mas o ambiente de loja se transformando para um local de experiência também. Nesse momento, a gente tem trabalhado, a gente está agora trabalhando numa proposta do novo pão, que vai ser o pão do futuro, onde você tem uma loja que engaja esse cliente muito mais. As telas são parte disso, as telas contam sobre conteúdo. E olha que interessante, muitas das vezes a gente pensa nas telas como ativação de venda. Ela é mídia e conteúdo. Isso é mídia e conteúdo. E a indústria está entendendo que conteúdo também é relevante. Então, vamos pegar, por exemplo, temas como carne, e que tem o tema de rastreabilidade, qualidade desde a origem. A gente tem ovos livres de gaiola. A oportunidade que a indústria tem de mostrar para os clientes de onde vem aquele produto.
Como é que as galinhas fora de gaiola vivem, qual é o ambiente, e trazer essa materialidade para o cliente final sobre um ponto que se torna cada vez mais relevante para os nossos clientes. Então, o que está acontecendo em loja? Cada vez mais. E o segundo, que é um trabalho para o futuro, nós temos uma obsessão de aumentar a base de clientes no app, né? E através disso, começar a promover as interações através dos apps em loja. Esse é um avanço que a gente já viu muito lá fora e a gente quer trazer para essa pauta aqui, principalmente para os nossos clientes premium. Então, imagina que esse cara, através do app dele, ele vai poder fazer a compra dele e se fazer auto-checkout, né? Mas à medida que eu estou fazendo ali e eu sei aonde esse cliente está, qual o consumo que ele tem, qual o histórico que ele tem, eu começar a conversar com ele ali dentro. Então, esses são avanços que a gente está olhando, em que quanto melhor eu for, mais atrativo eu vou ser para o consumidor e melhor eu sirvo o meu cliente. Você tem razão, eu tenho dito que essa combinação das telas com bastante tecnologia, elas existem, somada aos códigos 2D, que avançaram bastante. A GS1 Brasil tem feito um trabalho muito bacana de padronização do código 2D padrão GS1, onde o consumidor também consegue interagir com os produtos, né, através do código 2D, gera uma experiência completamente diferente em loja, né, onde você consegue interagir ou pelas telas ou pelo código 2D com produtos com garantia de origem, com informação, e aí você traz uma experiência completamente diferente para o consumidor e com a loja, né? Queria falar da VTEX, nosso patrocinador dessa primeira temporada aqui do 10+10. A VTEX, acho que a gente vem falando em todos os episódios, uma plataforma de Composable Commerce. A gente já explicou o conceito de Composable Commerce, que vem mudando a maneira com que o varejo vem trabalhando a digitalização. VTEX é uma plataforma de Composable Commerce completa e que vem revolucionando a forma com que marcas e varejistas se conectam aos seus clientes, né? Com uma série de funcionalidades pré-integradas e avançadas e uma extensa rede de parceiros. Ela vem gerando experiências de compra diferenciadas e personalizadas, né? Está em 43 países, então é um orgulho, uma empresa nascida no Brasil, mas hoje global, com 2.600 clientes, e como Colgate, Motorola, Sony, Stanley, Black & Decker, a solução está em constante evolução, gerando mais eficiência e menos complexidade. Então, um abraço a todo o time da VTEX, tanto global, né? Seus fundadores, Mariano, Geraldo, e a Rafa Rezende, presidente da VTEX no Brasil, que tem uma pergunta para o Pimentel. Um abraço aí a nossos muitos amigos da VTEX. E, Marcela, a Rafa pergunta o seguinte: bom, o Retail Media abre uma perspectiva de geração de receitas incrementais para o varejo, e você explicou isso, né, de maneira bastante didática aqui. Como é que você vê o desafio de equilibrar a agenda de monetização com a agenda de experiência do cliente? Legal. Rafa, um abraço. Bom ouvir tua pergunta. Eu acho que é uma pergunta super pertinente, porque principalmente nesse início, como a gente está vendo a aderência do produto, a gente tem tomado um cuidado muito grande, porque a tentação é ir lá e toca ali anúncio para tudo e para todos. E aí o que a gente percebe é que se não é relevante, você vai perdendo a conexão com o cliente. Então, a preocupação, por isso que para que essa agenda de Retail Media funcionasse, o ter o CDP foi importantíssimo. Porque eu preciso conhecer esse cliente, mais do que só transacionalmente, mas frequência, que tipo de compra ele faz. Ele é um cara que é só de uma loja de supermercado ou ele compra em diferentes canais? Quais os produtos, quais são os produtos correlatos? E à medida que, como exemplo de cápsulas, foi eu falar sobre o conteúdo certo, da forma certa, para o cliente certo. Agora, tem oportunidade de Retail Media massivo. Por exemplo, no nosso app, nós lançamos as plataformas. Então, a gente tem parceria, por exemplo, com o fornecedor, que é o grande sponsor da plataforma de vinho. Nós temos a plataforma de churrasco, nós temos a plataforma de café, por exemplo. Então, são uma série de plataformas que aí sim você faz o processo contrário.
Cliente que quer aprender como fazer um churrasco, ele entra na nossa plataforma, ali você tem conteúdo relevante sobre o tema e, obviamente, a gente monetiza patrocinado por um fornecedor. Então, é esse caminho de quando eu abordo o cliente, eu tento ser o mais personalizado possível e relevante, e eu dar oportunidade para clientes entenderem sobre temas relevantes dentro do nosso setor. E só para a nossa audiência entender, porque a gente transborda os especialistas entusiastas de varejo. O CDP, né, é uma plataforma que permite gerenciar todas as interações com clientes. Exatamente. E orquestrar, né, a personalização em escala na ativação de clientes. Falando um pouco disso, você tá tangenciando uma série de elementos importantes, né? Essa não é uma agenda trivial e ela pressupõe alguns requisitos estruturantes fundamentais sem os quais ela não vai escalar com qualidade. Então, você falou aí da plataforma de orquestração de interações com os clientes, você falou um pouco sobre conteúdo, que é um tema super relevante, né? O varejo historicamente não tem isso como uma competência chave da sua cultura, né? A gestão de conteúdo, cadastros, os próprios dados, a organização desses dados, a arquitetura. Resume um pouco assim, quais são os fundamentos indispensáveis para que essa agenda possa ter êxito e escalar com qualidade? Roberto, você sabe disso, uma empresa de 70 anos, com um legado enorme, como várias empresas têm. É um grande desafio, e a gente, é uma ótima pergunta, porque dá o passo lá atrás para entender quais são os pontos estruturantes da arquitetura de tecnologia para que isso funcione. Vou dar exemplo prático que acabou de acontecer na nossa Black Friday. Ano passado, nós tínhamos um pátio de PDVs muito antigos. E aí, quando veio o volume da sazonalidade, começou a ter problemas sérios. Perder, desconectar. Gargalo de PDV. De PDV, literalmente. Loja. Durante o ano, nós trocamos mais de 2.700 PDVs. Uau! 2.700 PDV físico, trocar a máquina. Né? E a gente acabou de sair de uma sazonalidade fortíssima sem nenhum problema. Olha só. Então, esses são os desafios. Para você fazer uma coisa como essa, e você está lá junto com a gente, um dos grandes desafios que a gente tem é a organização de cadastro. Porque a partir dali é que eu sei como eu tenho, o que eu tenho, a conexão da gestão de estoque entre lojas e o que eu apresento para o cliente no digital. Então, tem uma série de coisas básicas. O desafio do varejo, no entanto, você tem que ir trocando as rodas e fazendo as coisas acontecer enquanto o varejo está acontecendo também. Né? Então, o trabalho que o Poço tem numa visão de digital maravilhosa, visionária, ele tem, por outro lado, a cozinha para consertar de forma estruturante. Então, a gente está no processo de subida para cloud, de toda a nossa estrutura, e tem sido aí 2 anos de processo muito forte. A gente está num processo de revisão de ERP, que também vai ser transformacional para nós, na hora que isso acontecer, para que, ao se consertar a estrutura desse motor, a gente esteja apto para crescer. Mas a beleza também do varejo é que você não espera, né? Você vai fazendo e ele vai criando oportunidades, e a gente está muito otimista para os próximos 3 anos, Retail Media já se tornou, mas ainda mais, um protagonista de resultado para a companhia. Muito bom. Você falou em nuvem, falar da AWS, né, que é a nossa também patrocinadora dessa temporada. A AWS é a plataforma de nuvem líder mundial, com mais de 240 serviços completos, oferecendo soluções em computação, armazenamento, bancos de dados, redes, análise de dados, aprendizagem de máquina, IoT e muito mais. Está presente em 34 regiões aí do mundo, expandindo para novos mercados. Milhões de clientes que vão de startups a grandes empresas e governos têm confiado na AWS suas infraestruturas, ganhando agilidade e redução de custos. Então, queria que vocês acessassem um convite, esse QR Code que está aí na tela. Aliás, todos os nossos patrocinadores têm colocado um QR Code para vocês, sempre com conteúdos. Falamos de conteúdo aqui, né? Então, estamos gerando os conteúdos pelos QR Codes. No caso da AWS, é um conteúdo que leva vocês a um e-book
sobre inteligência artificial generativa, que é um tema que a gente tem falado, já vamos falar um pouquinho com o Pimentel também. E o Enio Ganin, né? O Enio Ganin tem uma pergunta para o Pimentel. Um abraço ao Enio, ao Kleber, a todo o time da AWS, né? É isso aí. Então o Enio tem uma pergunta para o Pimentel. Um abração aí para todos os amigos da AWS. Marcelo, ele fala da loja física, né? Você já falou, né? Loja virando mídia, loja como ponto de experiência, loja como hub de fulfillment, logística, interação com o cliente. Então, a pergunta dele quais são os grandes desafios que você vê para a evolução do papel da loja física no negócio de varejo e que tecnologias emergentes você vê que podem potencializar tudo isso? Enio, um abraço aí também, prazer falar com vocês. Eu vejo cada vez mais a loja passando por uma transformação, antes de mais nada, cultural. Porque, veja, o colaborador precisa entender esse papel. Uma das coisas que a gente começou já há algum tempo é o gerente digital. Que esse gerente, na verdade, quando a gente fala do gerente, mas existem várias pessoas dentro da loja, começam a usar as plataformas digitais para se comunicar com o cliente. O segundo ponto foi a gente começou a trabalhar também com influenciadores digitais. Olha que coisa, a gente começou a conhecer pessoas internas de loja, de escritório, de CD, que eram muito boas nisso. Geradoras de conteúdo. Internos, geradores de conteúdo. E a gente fez uma grande uma campanha e um programa, um concurso para escolher os nossos influenciadores digitais internos. Não tem um mês e já foram mais de 2 milhões de visualizações dos diferentes influenciadores. E influenciadores internos, talentos, pessoas que falam com propriedade porque vivem aquilo todo dia. Então, cada vez mais a gente quer que essa loja, mais do que simplesmente, e obviamente tem o básico de entregar a loja limpa, abastecida, precificada e com ótimo atendimento. A gente fala do conceito LAPA. Mas, cada vez... Repete o LAPA. O LAPA é a loja limpa, abastecida, precificada e com ótimo atendimento. Legal, LAPA. E, com isso, você transcender o básico do varejo. E aí entra a participação dos clientes, dos gerentes digitais, da interação que eu comentei com vocês, do app ser ativo durante a experiência de compra do cliente, a gente conseguir cada vez mais, por exemplo, você mencionou aí do QR Code. O que a gente fez na nossa adega, que não tínhamos, o Pão tem nas suas principais lojas o especialista de vinho, mas a gente não tem como ter em todas. E aí, olha a interação também um outro programa que a gente tem no Pão, que é o Crachá Dourado. O Crachá Dourado é o reconhecimento de colaboradores que trazem ideias disruptivas que nos ajudam e são aplicáveis em massa. E essa ideia veio de um colaborador nosso que o cliente chegava para ele e queria saber sobre um vinho argentino, um vinho chileno, um vinho português. E a gente tinha no nosso cadastro todas as informações sobre cada vinho. E agora ele pensou, mas se eu fizesse um QR Code e botasse o cadastro aqui e o cliente entra, e ele fez na loja dele. E aí, visitando a loja dele, a gente viu, isso aqui é uma boa ideia, por que não replicar? E hoje, se você vai nas nossas adegas, todas elas, até aquelas que não têm especialista de vinho, tem um QR Code do lado de cada país, que o cliente consegue entrar e aprender sobre vinhos vindo daquela. Então, são exemplos como esse que a gente tem incentivado os nossos times. Então, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial, que eu comentei há pouco. A gente tem tratado um pouco desse tema em todos os episódios. Sem dúvida, né, nos últimos 2 anos, né, desde o surgimento do ChatGPT, né, novembro de 2022, são 2 anos e pouco aí, inteligência artificial virou um tema protagonista para as agendas dos CEOs em diversas áreas. Como é que isso chegou para você? Como é que isso está na agenda do GPA? Em que áreas você tem visto isso movimentar mais? Fala um pouquinho desse tema. É importante que você falou sobre diferentes áreas, né? Porque a gente tende a pensar que isso só vai se manifestar na parte de venda e interação com o cliente. No nosso caso, a gente está começando pelo backdoor. Então, por exemplo, jurídico é uma área que a gente já está trabalhando com inteligência artificial.
é um desafio enorme, você tem milhares de processos e como ler aquilo e priorizar. E produtividade administrativa. Produtividade administrativa. Uma outra área que a gente já está trabalhando também, é muito interessante, que mudou o jogo, é a área de call center. Nós agora temos uma inteligência artificial que ouve a conversa e vai direcionando o operador para como ele interage com o cliente. E isso ajudou demais na experiência. O nosso nível de assertividade e de resolução no primeiro call mudou completamente. Nós estamos trabalhando com inteligência artificial também para o time financeiro, a questão de contabilidade, a questão de fechamento, tesouraria. Então, tem uma série de áreas na companhia que nós estamos trabalhando. Obviamente, um outro ponto tem sido via WhatsApp, interação cliente, acompanhamento de compras. Então, tem uma série de áreas que a gente está trabalhando, também iniciando, testando, mas que, sem dúvida nenhuma, veio para ficar e a gente tem que se adaptar a ela. Muito bom, muito bom. Marcelo, você falou, quando descreveu um pouco esse ciclo de transformação e revitalização do GPA que você está liderando, que um dos pilares fundamentais foi a cultura, né? Nessa agenda de retail media, que implica em trabalhar dados de cliente, trabalhar ativos físicos, né, monetizar tudo isso, né, e fazer isso escalar, equilibrando a experiência do cliente, como você falou. Que competências novas o varejo precisa desafiar a desenvolver para que isso possa funcionar, né? O que o varejo precisa aprender? Porque o varejo está virando, de fato, um player de mídia. A mídia não é um negócio que o varejo faz historicamente. Então, requer competências novas, capacidades novas, e isso tem que entrar na cultura e se mesclar com o negócio core de varejo. Como é que você está desafiando isso no GPA e como é que você vê isso evoluindo? Aqui, Alberto, tem sido muito uma humildade de entender que não é natural do DNA do varejo, e que a gente precisa mesclar e trazer competências que tradicionalmente não pertenciam ao público do varejo tradicional. E aqui falando especificamente sobre dados, pessoas que têm competências específicas de trabalhar com dados, que nos ajudem a traduzir. É o que eu falava, nós temos um canhão de informação no programa Mais, mas que fazíamos muito pouco com ele. Então, trazer esse público que é diferente do varejista barriga no balcão de todo dia, que é muito importante, mas ao mesclar, a gente tira o melhor dos dois lados. Então, o que a gente tem feito, e aí falando de cultura, é um processo cultural de se questionar através dos dados. Então, você sempre vem, eu falo que, né, dado por dado é só dado e também intuição por intuição é só intuição. Como é que esses dois se desafiam e se funilam para que a gente chegue na melhor dada? Então, não é raro quando um varejista tem uma ótima ideia e chega para a gente e o time de dados, você está nos ajudando na criação da área de dados. Não tinha essa área, né? A gente não tratava dados dessa forma e com essa seriedade. Então, a gente está criando isso, trazendo competências técnicas para nos ajudar com isso e dando informações relevantes para o time de varejo. Isso tem sido mágico para nós, porque tanto o varejista, barriga no balcão, está tendo informações de como ele consegue ser melhor. Dá um exemplo prático. Nosso NPS, como eu falei, saímos de 42 para 82, mas todos os dias o gerente da loja recebe informação específica da loja dele, de respostas que recebemos sobre o NPS do cliente da loja dele, que ele tem que agir naquele dia, né? E a mesma coisa está acontecendo com o comercial. Então, aonde estão tendo as oportunidades, aonde a gente está vendo mudança de comportamento de compra para que o time comercial possa agir. Seja no tema de, por exemplo, saudabilidade, diferença de comportamento de compra nesse sentido, e a gente, através de dados, vai municiando o time operacional para fazer melhor o seu trabalho. Muito bom. Falar da Porto Bank para vocês, também nosso patrocinador dessa primeira temporada do 10+10. A Porto Bank é a empresa que consolida os produtos e soluções financeiras do Grupo Porto. Um abraço a todos do Grupo Porto, Caqui, Luiz Arruda e Marcos Loução, CEO da Porto Bank. Então, o cartão Porto Bank foi o primeiro a zerar o IOF para todas as suas compras internacionais realizadas com seus cartões de crédito. A gente tem falado, eu e o Alberto somos
usuários ativos aí dos cartões da Porto. O objetivo é beneficiar os clientes com economia significativa em suas compras no exterior, sejam online ou em lojas físicas, oferecendo também outros benefícios como o Tag Porto Bank sem mensalidade, programa de relacionamento Porto Plus, desconto no seguro alto e em combustível Shell Box, entre outras coisas, né? A Porto Bank é líder em fiança locatícia e consórcio de imóveis e outros produtos. Então, 3,9 milhões de clientes. A Porto Bank tem aprimorado o portfólio de produtos. Também aqui um QR Code para vocês acessarem mais detalhes e mais conteúdos da Porto Bank. Um super abraço a todos de lá. E o nosso querido Loução tem uma pergunta. Um abração aí para nossos amigos da Porto. O Loução pergunta para você que papel você atribui e como vocês estão trabalhando a agenda de crédito e serviços financeiros dentro do negócio GPA, que também foi, né, em mais uma agenda. O GPA historicamente foi pioneiro, né, em incorporar serviço financeiro no negócio de varejo alimentar. Como é que está essa agenda hoje, Marcelo? Loução, obrigado pela pergunta. Tá muito bem, obrigado. Né? Quando a gente fala, e é interessante, porque o varejo alimentar não é, principalmente o premium, não é tradicionalmente um grande usuário de cartão. O que a gente foi vendo em termos de serviços financeiros? Primeiro, o advento do digital. Hoje, mais de 15% de toda a venda digital é feita através dos cartões GPA. Cartões private label. Private label do GPA. A bandeira GPA. E por quê? E aí é que tem a grande sacada para mim. É como os cartões, como os serviços financeiros agregam valor de novo para o cliente. Então, hoje, o usuário do cartão GPA tem benefícios em compras de vinhos, em compras de marca própria, em compras de perecíveis. E aí você começa a trazer relevância desse produto, desse serviço financeiro, para algo que é relevante para o cliente final. Né? No pão, por exemplo, a gente passou por uma transição dura 2 anos atrás, porque nós éramos conhecidos por ser o melhor cartão para os milheiros. Então, todo mundo comprava porque a gente dava pontos enormes para todo mundo. Aí eu fiz uma pergunta básica. Quantas dessas compras acontecem no GPA? Era menos de 4%. Quer dizer, o cliente tinha um cartão GPA bandeirado e usava em comprava em outro lugar, juntava pontos para viajar. Quer dizer, tudo fora do tudo fora do GPA. E aí a gente, de novo, teve uma decisão corajosa de migrar esse modelo para dizer o seguinte: olha, é tão bom quanto desde que você compre no GPA e não em outros lugares. E aí o que foi bom nesse contexto? Que a gente realmente ficou com a base de clientes que era interessada na marca, que era consumidora da marca, e aí fortaleceu. Nesse contexto, a gente tem trabalhado muito, o digital ajudou muito a alavancagem desse modelo de cartões, e inclusive no Extra também tem um consumo enorme de serviços financeiros. Mas agora a gente está olhando para novas oportunidades. O pão ainda é tímido nesse contexto, a gente tem muito pouco com relação a seguros, a proteção, e a marca é muito forte. A gente pode, em parceria, trabalhar outras oportunidades que a gente quer fazer no futuro. Mas, de novo, quando a gente fala daquele cliente premium ideal, ele tem o cartão pão. Olha isso. Eu vou deixar, a gente tem feito uma pergunta final sobre o tema para o Alberto. Eu queria, da minha parte, te fazer uma última, que eu acho que é importante, sobre, nesse seu triênio aí de transformação, sobre os fundamentos do supermercado, né? A gente já teve com o Belmiro aqui, que falou muito do atacarejo, né? Você já conviveu bastante com ele. A gente sabe que o atacarejo ganhou muito share, tem o seu espaço para um determinado público, mas para mim, acho que vocês hoje representam muito bem uma empresa que conseguiu reconstruir os bons fundamentos do supermercado. Exato. E da vizinhança. Você colocou bem isso no nosso início, que tem um papel nas jornadas, né? Acho que o varejo alimentar tem múltiplas jornadas, né? O digital é uma delas, o supermercado é uma outra, a vizinhança é outra. Nesses seus anos aí de GPA, como é que você foi organizando os grandes fundamentos de um bom supermercado? Queria que você trouxesse isso um pouquinho mais para a gente com profundidade. Quando você pensa, né, o estado da arte
de um bom supermercado, no caso de vocês, premium, né? Acho que isso é importante. Sim. Por onde é que você passaria? Né? Acho que tem perecíveis, tem sortimento, mas queria um pouquinho que você detalhasse isso. Sim, a gente começou ouvindo o cliente, e eu sei que essa é retórica, mas é importante. Foi de verdade o que aconteceu, porque o que a gente queria entender, toda vez que eu vou na Abras, muita gente, principalmente... Um abraço para o nosso amigo João Galassi. Galassi, grande presidente, que falam, né, como principalmente os supermercados regionais de São Paulo, que fazem um trabalho excepcional, muito competente, e eles falam, a gente se inspirou no pão, a gente se inspirou no pão. Verdade. E o que aconteceu de verdade foi, por qualquer razão, não importa, o pão foi ficando estagnado e eles foram avançando. Então, a gente começou a ouvir o cliente, principalmente, por que eles deixaram o pão, né? E aqui veio muito a questão de experiência, experiência que se manifesta principalmente, experiência de fila, era um problemaço para a gente. E aqui a gente trabalhou muito, não só em treinamento multifunção, para que todos os colaboradores que trabalham em piso de venda saibam operar o checkout, mas também no avanço da penetração de self-checkouts. Hoje, mais de 30% das nossas vendas passam através de self-checkouts. 30%? 30% das vendas. Na proximidade é muito maior. Na proximidade é quase 100%. Porque o que a gente vê é uma cesta pequena, 2 ou 3 itens, que ao invés de eu precisar ter 4 colaboradores no caixa, eu tenho um colaborador que coordena 4. Então, a experiência de caixa foi importantíssima essa mudança. Segundo, foi o tema de gestão de categoria e ruptura. A gente tinha muito problema de ruptura. Nossa ruptura em 22 estava acima de 10%, para você ter uma ideia. E aí, o Joaquim liderou a gente numa revisão de sortimento. E aqui, quando a gente fala de ruptura e quando a gente fala de supermercado premium, às vezes a gente acha que tem que ter absolutamente tudo. E o que aconteceu foi que, na busca de ter o tudo, você não tinha nada, porque era tudo uma face de cada produto. Os produtos de alto giro entravam em ruptura muito rápido. E você ficava com o estoque parado. Então, nesse triênio, nós reduzimos 9 dias de estoque. Foram mais de 180 milhões de liberação de caixa para a companhia. Com uma certa redução de sortimento inteligente. Inteligente e relevante. Ou seja, eu continuo tendo o melhor sortimento do mercado premium, mas tenho daquilo que é relevante para o cliente. E tiro tudo aquilo que não é produtivo para que eu amplie o espaço na gôndola e o cliente tenha o produto. Então, a gente reduziu a nossa ruptura pela metade nesse período. E o terceiro ponto... Hoje por volta de 5. Hoje por volta de 5. E o terceiro ponto foi o foco no perecível. O pão é perecível. A Coca-Cola, o arroz, o feijão, ele encontra em qualquer lugar. O perecível do pão, não. A experiência na rotisserie não é. A experiência quando você vai comprar o famoso presunto fininho que a colaboradora te deixa provar e que você... isso não tem em outro lugar. A experiência a gente voltou, por exemplo, a ter o filé mignon como carro-chefe, o item número 1 do nosso açougue. Tinha deixado de ser. Por quê? Todo aquele treinamento, a experiência que a gente dava no açougue deixou de acontecer. Então, durante esse período, nós temos a escola de eiros, que é o padeiro, o peixeiro, o açougueiro, especialização técnica em pontos de contato com o cliente. E aí isso mudou o cenário. A gente tem hoje uma especificação técnica, por exemplo, para FLV, frutas e legumes, melhor do que a média. Isso passa por um crivo desde o nosso recebimento no CD, tem um segundo crivo no recebimento de loja. A gente tem trabalhado muito o tema de saudabilidade, entendendo que o nosso público-alvo, para eles isso é relevante, é importante. E com isso, colocando o perecíveis, a gente saiu, para você ter uma ideia de números, né? Lá atrás de 45% de penetração de perecíveis no Pão de Açúcar e já ultrapassamos 50%. Uau. Que é exatamente o que a gente quer. Isso inclui frutas, verduras, legumes, açougue, peixaria, padaria, exatamente. Muito bom. Muito bom. Olha, daria para ficar aqui mais um bom tempo aqui com muitos insights. Acho que te agradecer enormemente a generosidade e a riqueza com a qual você trouxe o tema para a nossa sequência aqui. Mas
um dos propósitos que nos inspirou a fazer isso foi trazer líderes para inspirar outros líderes, né? E a gente tem sempre pedido que os especialistas que estão enriquecendo essa nossa jornada possam deixar algumas recomendações e dividir um pouco do aprendizado que viveram. Então, acho que você deu aqui uma aula de retail media, de como isso vai se incorporar ao modelo de negócio do varejo nessa curva de aprendizado curta, mas intensa, né? Se você tivesse que deixar assim, aprendizados e recomendações para quem está nos escutando, o que você falaria? Uma palavra: foco. Foco, porque a tentação é de fazer um monte de coisa. Eu nunca vou me esquecer quando eu pedi para fazer um inventário dos projetos, eu já falei isso em alguns outros lugares, mas em 22, quando eu cheguei e tinha muita coisa acontecendo, todo mundo com super boa vontade, tentando fazer o melhor para tirar a companhia daquele cenário, e nós nos deparamos, eu pedi para fazer um inventário dos projetos na companhia, e tinham mais de 300. Cada projeto tinha o seu orçamento, cada projeto tinha seus times e por aí vai. E foi ali que nasceu os 6 pilares estratégicos, e a gente começou com 24 projetos. No ano seguinte, caímos para 14 e agora estamos em 10. E a gente não quer passar desse número, porque a companhia focada entrega. O segundo ponto foi alinhamento de metas. Nós tínhamos, em 2022, não é brincadeira, mais de 1.000 KPIs na empresa, do CEO até o time de loja. E a única coisa que acontecia era aquela pulverização de foco, né? Cada um luta pelo seu para poder entregar o seu, e a companhia ficava pagando o preço por isso. E ali a gente tomou a decisão, no final de 22, a partir de 23, a companhia tinha 10 metas, do CEO ao colaborador de loja. E a gente vem trabalhando com isso desde então. E a ideia é assim: toda semana a gente fala das 10 metas, toda semana a gente sabe para onde está indo, toda semana a gente sabe onde a gente precisa ajustar. E com isso, a companhia teve coragem de dizer não para projetos que são importantes, são interessantes, mas que não eram vitais para esse processo de transformação. Em Retail Media, a gente está aprendendo a mesma coisa, né? Por isso que a gente começou primeiro nos ativos físicos de loja, e agora estamos trabalhando nessa segunda fase, que é a fase de dados, que vai nos levar para um estilingado ainda maior. Mas eu realmente, se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos 3 anos, é ter coragem de ter foco e de fazer aquilo que de verdade é relevante para o sucesso. Muito bom, muito bom. Obrigado mais uma vez, Marcelo, Edu. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Alberto. Obrigado a vocês que nos acompanharam até o final. Obrigado por estar conosco em mais um episódio do 10+10 BTR Varese. Nos vemos em breve. Não deixe de nos seguir aqui nos canais oficiais. E muito obrigado. Isso aí.